Hoje nós vamos aprender a repensar a disciplina. Afinal, o que é disciplina para você? Eu vou contar uma pequena história. Em um lugar não muito distante, os pais costumavam associar disciplina à punição. Mas na verdade verdadeira, o significado da palavra disciplina é ensinar. É por isso que a parentalidade positiva é construída sobre o ensino, a compreensão, o encorajamento e a comunicação, e não é sobre punições. Mas por que é tão difícil para os pais aceitarem um método de educar não punitivo? Porque muitos de nós absorvemos as ideias e os conceitos de disciplina dos nossos pais e da nossa sociedade. Muitas pessoas ainda acreditam que as crianças devem sofrer para que possam aprender. Na verdade, a nossa sociedade associa o esforço físico, a dor e o sofrimento aos únicos caminhos para que possam aprender ou ter sucesso. E eu tenho algumas frases que retratam bem o que eu estou falando. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, sem esforço não há sucesso, sem dor não há ganhos. Eu concordo que todas essas frases são frases motivadoras para que você não desista, mas também todas passam a mensagem de que se não for sofrido, não vai funcionar. E é claro que na hora de educar filhos, isso não seria diferente. Muitas pessoas ainda acreditam que as crianças devem sofrer para que possam aprender. Afinal, só aprendemos através do sofrimento. Logo então, a conclusão que temos é que educar com punição é cultural. E cultura é algo sempre muito difícil de mudar, porque a gente precisa se desconstruir, né? Para que possamos construir uma nova forma de pensar e, no nosso caso, uma nova forma de educar, que é a parentalidade positiva. A punição parece trabalhar muito bem a curto prazo, mas com o tempo ela cria rebelião, resistência e também crianças que não acreditam em seu próprio valor e capacidade. Aí a gente tem na vida adulta pessoas inseguras, cheias de complexos, dependentes de aprovação, sem falar naquelas que não sabem lidar bem com a rejeição e com a frustração. E aí a gente tem adultos mal resolvidos, que vão na internet despejar ódio, que não ligam para o sentimento dos outros e que não têm empatia. Mas hoje, os estudos comportamentais neurocientíficos nos mostram que exercer a parentalidade positiva tem efeitos positivos e duradouros a longo prazo. De fato, para exercer a parentalidade positiva é necessário uma mudança de paradigma. E isso quer dizer uma maneira radicalmente diferente de pensar sobre a disciplina. E isso não é uma tarefa fácil para pais que estão viciados em punição. Mas calma, eu disse que não é fácil, mas não disse que é impossível. As maiores dúvidas dos pais quando escutam sobre isso são: como eu faço meu filho fazer o que eu mando? Como eu faço meu filho entender o não? Como eu faço para que meu filho me ouça? Como faço o problema desaparecer? Já que eu não posso punir nem castigar, como eu faço? E a maioria desses pais querem respostas, mas querem respostas rápidas, respostas mágicas, não querem esforço, eles querem e precisam ser práticos. Mas a verdade é que eu não tenho respostas para essas perguntas, porque essas perguntas exigem soluções automáticas. Mas nossos filhos não são robôs. Educar é diferente para cada família, porque cada criança é única, cada pai e cada mãe também são únicos, e é por isso que não devemos automatizar a disciplina. Quando automatizamos a disciplina, a gente cai no círculo vicioso do drama familiar, onde queremos usar as mesmas soluções para resolver todos os problemas. Porém, problemas diferentes exigem soluções diferentes para cada criança, que é diferente. E quando fazemos as perguntas certas, nós mudamos a perspectiva e conseguimos encontrar as soluções certas. E nesse caso, as perguntas certas poderiam ser: como ajudo meu filho a aprender habilidades de respeito, cooperação e solução de problemas?
Como ajudo meu filho a se sentir capaz? Como posso ajudar meu filho a se sentir significante? Como eu entro no mundo do meu filho para entender o seu processo de desenvolvimento? Como usar o erro cometido como forma de aprendizado para meu filho e para mim? Quando você se faz as perguntas certas, você busca por respostas baseadas no amor, no respeito e na vontade de ensinar. E quando os pais encontram as respostas certas, eles descobrem o efeito disso a longo prazo. Porque as crianças cooperam mais quando estão envolvidas no processo pela busca de soluções dos problemas. Elas entenderão o não quando estiverem desenvolvidas o suficiente para isso. As crianças ouvem os pais quando se sentem ouvidas e também quando os pais falam de maneira apropriada com elas. Os blocos da parentalidade positiva se sustentam em cima de alguns pilares importantes, que são o respeito mútuo, que significa que os pais respeitam as crianças e as tratam de forma gentil. E isso inclui principalmente aqueles grandes momentos de fúria. Por exemplo, pense na forma como você trataria alguém importante, como o seu chefe. Você não fala de qualquer jeito com seu chefe e você usa as suas melhores palavras quando tem que lidar com alguma situação difícil, não é? Agora pense nos seus filhos e no quanto você os ama. E agora pense, quem eu amo mais? Os meus filhos ou o meu chefe? Agora pense novamente aí na sua capacidade de lidar bem com pessoas que você nem gosta tanto assim e empregue esse esforço na hora de falar com seus filhos. Você vai perceber que com prática, tratar as crianças com respeito ao invés de simplesmente dar ordens, vai ficando cada vez mais fácil. Compreender a crença por trás do mau comportamento. Todo comportamento tem um fundamento. Cada ser humano se comporta de uma forma por alguma razão. Por exemplo, às vezes você não tá num dia bom, saiu de casa atrasada, bateu o carro, seu filho se comportou mal e seu marido pediu a separação. Aí você vai ao supermercado e na hora de passar o produto no caixa, você percebe que o preço estava diferente da etiqueta. Pronto, era a faísca que faltava para que você explodisse. E aí você joga todas as frustrações da sua vida em cima da pobre caixa que a única coisa que fez foi bipar o produto na maquininha. Deu para entender porque temos comportamentos ruins? Quem estava de fora ficou sem entender porque você estava tendo um chilique daqueles por causa de um problema tão simples. Mas mal sabiam eles do tsunami emocional que estava passando dentro de você. E com as crianças não é diferente. O mau comportamento que a gente vê, como morder, brigar, chutar, gritar, são na verdade só a pontinha do iceberg dos problemas emocionais internos da criança. E bater, chutar, morder são talvez as únicas ferramentas que a criança tem para lidar com isso. Por isso que quando seu interesse é entender o problema ao invés de apenas corrigir o mau comportamento, você encontrará soluções efetivas e aumentará a sua habilidade de compreensão e as habilidades da criança em resolver os seus conflitos. A disciplina ensina. Uma disciplina efetiva significa ensinar habilidades de vida para as crianças, sem que sejam necessárias punições para isso. A disciplina positiva tem o foco em soluções. Vocês já ouviram falar em Kaizen? Kaizen é o nome dado às melhorias contínuas feitas nas linhas de produção de uma indústria. Ou seja, descobre-se o erro e foca-se em soluções para corrigir os problemas. Sendo assim, podemos usar o modelo do Kaizen na educação dos nossos filhos, focando em soluções. O conceito do Kaizen é que para tudo existe uma melhoria contínua, e é disso que disciplinar sem drama se trata. Não existe método perfeito, filhos perfeitos ou pais perfeitos. Existem famílias com problemas diferentes, em fases diferentes, mas que sempre
poderá ser solucionado. Culpar, humilhar ou punir a criança é contraproducente, uma vez que o seu desejo é ensinar. Focar em soluções significa ajudar a criança a resolver os seus próprios problemas. Encorajamento. O encorajamento promove a autoestima e o senso de capacidade na criança. Uma educação baseada no encorajamento é capaz de criar crianças criativas, fortes e autoconfiantes. E por fim, as crianças fazem melhor quando se sentem melhores. Aí vem aquela frase magnífica da Jenny Nielsen, que é: de onde tiramos a ideia maluca de que precisamos punir, envergonhar ou humilhar as crianças por cada erro que elas cometam para que elas possam agir melhor. Crianças tendem a cooperar mais quando se sentem amadas, encorajadas e acolhidas. Quais métodos de disciplina, então, a gente precisa evitar? Na aula 1, a gente falou sobre o efeito das surras no cérebro, certo? E que isso precisa ser evitado. Muitos pais que hoje já evitam esse método de disciplinar, ou porque sabem que faz mal para a criança, ou porque não se sentem bem quando batem na criança, acabam usando a pausa para pensar como uma ferramenta eficaz. Bom, pensar não é algo ruim. Pensar é necessário para que a gente possa tomar boas atitudes, certo? Mas quando os pais usam o pensar como castigo, acabam caindo em duas grandes ciladas. A primeira é acreditar que as crianças irão realmente pensar sobre o que eles querem que elas pensem. Eu vou contar um segredo. As crianças pensam em muitas coisas, mas é bem pouco provável que elas pensem o que você quer. A segunda cilada que os pais caem é que quando usam o pensar como castigo, a criança passa a acreditar que pensar é mesmo um castigo. E aí, pensar para ela sempre virá junto com uma carga muito negativa. Vocês já pararam para pensar nisso? Parece loucura, né? Como podemos colocar algo tão maravilhoso como pensar no mesmo patamar doloroso de um castigo? O cérebro da criança está em constante aprendizagem. Ele forma novas conexões o tempo todo, toda hora. E uma criança que frequentemente é mandada para o seu quarto ou para o canto do pensamento para pensar sempre que se comporta mal, qual conexão vocês acham que ela está formando? Qual aprendizado vocês acham que essa criança pode estar tendo nesses momentos? Eu vou te falar um: isolamento. Essa criança, quando crescer e tiver problemas, ela não vai te pedir ajuda, ela vai se isolar. Porque por toda a infância, por todas as vezes que ela teve um dia ruim, um comportamento ou uma atitude ruim, ela foi ensinada a se isolar. E aí, sabe quando você descobre que seu filho sofreu bullying e não te contou? Mesmo você tendo falado 1000 vezes que ele deveria te contar quando passasse por algum problema assim? Então, as crianças e os adultos aprendem muito mais quando vivenciam uma situação. Portanto, o seu filho pode ter escutado você falar várias e várias vezes para que ele te contasse sobre os seus problemas, mas não foi isso que ele vivenciou. Esse é o grande risco do castigo para pensar. Bom, mas se eu não posso bater, nem colocar para pensar, o que eu vou fazer? Você vai aprender muitas ferramentas aqui, muitas alternativas aos castigos, e esse curso está só começando. Então, nada de entrar em desespero ou se encher de culpa e quando terminar de assistir essa aula, permitir que seus filhos façam tudo o que querem porque você decidiu que punições não funcionam, ok? A permissividade é tão ruim quanto a rigidez e as punições. A permissividade não ensina, não estabelece limites, e o lar vira um caos, simplesmente porque não há regras. Ser pais conscientes não quer dizer que você precisa ser rígido e nem que você precisa ser permissivo. Pais conscientes usam o caminho do meio, eles são democráticos. Pais conscientes conversam sobre os problemas com seus filhos, focando em soluções e permitindo que a criança participe desse processo.
Pais conscientes criam as regras da casa junto com seus filhos. Pais conscientes entendem que nem sempre eles estão certos e sabem que as crianças também têm muitas soluções boas que contribuem para a harmonia do lar. Pais conscientes acreditam que nem sempre têm razão e que possivelmente irão errar em algum momento, que seus filhos irão errar também, mas que ambos podem aprender com os próprios erros. Pais conscientes estudam para ser pais. Eu finalizo essa segunda aula dizendo que ser proativos na forma como respondemos ao mau comportamento dos nossos filhos, em vez de reagirmos de forma dramática, com gritos, punições, que ao invés de resolver o problema, nos causam mais dor e sofrimento, concordam? Nos ajuda a focar em tratar os problemas de comportamento a curto prazo e a construir um relacionamento de aproximação com nossos filhos. Afinal, a gente quer se aproximar dos nossos filhos e não afastá-los. Pensando nisso, você já parou para pensar o quanto das estratégias que você usa para disciplinar seus filhos vem de uma abordagem intencional e consistente? Ou se elas vêm simplesmente de uma reação automática? As abordagens educacionais que você usa para resolver conflitos te trazem paz ao coração ou você sente culpa depois? Essa nossa segunda aula terminou, mas a nossa trajetória está só começando. Não se esqueçam de continuar treinando a paciência e a consciência ao educar os seus filhos. Beijos e até a nossa próxima aula.